Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Era o dia 13 de maio do ano de 1917. E num pequeno vilarejo perdido entre as montanhas de Portugal, 3 crianças tinham ido ao campo levar o rebanho para que eles pastassem. E por volta do meio-dia, aquelas 3 crianças se deparam com uma luz. Pensam no momento que aquela luz era um relâmpago. Então tentam juntar o rebanho para voltarem para casa antes da tempestade. Porém, não era um relâmpago. Aquela era a luz que vinha do céu, era a luz que emanava da Mãe de Deus. E aquelas 3 crianças então se encontraram com uma belíssima senhora e logo compreenderam que se tratava da Mãe de Jesus, da Virgem Maria. Aqui nós lembramos, amados irmãos e irmãs, daquilo que nosso Senhor disse no Evangelho: Eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. 3 pequeninas crianças, e Nossa Senhora lhes revela todo o seu amor. 3 pequeninas crianças que trazem consigo um segredo. 3 pequeninas crianças que para o mundo eram pessoas sem valor, que para o mundo eram pessoas desprezíveis, mas para Deus
eram depositárias de um imenso tesouro. E que tesouro é este? E que segredo é este? Aquelas crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, eles receberam da Mãe de Deus 3 palavras, que eu gostaria que fossem as 3 palavras que irão guiar a nossa meditação nesta noite. A primeira palavra é: fazei penitência. Amados irmãos, o pecado agrava o coração de Deus. O pecado fere a relação do homem com Deus. E a penitência repara este imenso mal que a humanidade eleva aos céus, que a humanidade joga diante da face de Deus. A penitência, amados irmãos e irmãs, é uma compreensão profunda da própria fé. Quem vive a penitência, vive olhando para o alto, despreza as coisas do mundo, despreza a comodidade, despreza os prazeres e volta o seu olhar para Deus. A penitência surge de um coração que se reconhece pecador. A penitência brota de uma alma, de um espírito convicto de que ele é pecador e que necessita de Deus. E, portanto, faz a sua parte. E, portanto, apresenta a Deus um ato de amor. Aqui está, amados irmãos, em resumo, o que é a penitência. A penitência é um gesto de amor oferecido a Deus. E Nossa Senhora pediu àquelas crianças: fazei penitência. E Nossa Senhora continua pedindo a cada um de nós: fazei penitência. Que penitência? A penitência primeira que agrada a Deus é aceitar as dificuldades da vida e oferecê-las a Deus como um sacrifício de amor. Às vezes nós nos preocupamos, sobretudo na Quaresma, em criar um calendário de penitência e nos esquecemos muitas vezes que o próprio Deus já nos presenteia com oportunidades de penitência. Aquela pessoa difícil, ela se torna penitência agradável a Deus. Aquela situação complicada é uma penitência que podemos oferecer ao Senhor. As coisas diárias, pequenas, do dia a dia, são ocasião para oferecermos ao Senhor penitência. Antes de buscarmos novas penitências, todos nós, cada um de nós, precisa olhar a própria vida e nela colher as ocasiões de penitência. Um trabalho bem feito, um trabalho feito com amor, mesmo quando o nosso patrão não está nos observando, é uma penitência. Comer alguma coisa sem reclamar se faltou ou sobrou sal, é uma penitência. Sorrir num momento onde a raiva poderia tomar conta, é um momento de penitência. Hoje Nossa Senhora nos convida, a cada um de nós, a olharmos com mais atenção ao nosso dia a dia e no nosso próprio dia a dia buscarmos colher as ocasiões de penitência. Segundo pedido de Nossa Senhora: rezai e rezai muito para que a Rússia se converta, para que não venha o mal sobre a terra. Amados irmãos, nós precisamos nos convencer da força da oração. A oração, ela é muito mais poderosa do que a ONU, do que os encontros internacionais dos grandes líderes. A oração, ela é muito mais eficaz para alcançarmos a paz do que passeatas,
do que protestos buscando a paz. A oração, ela é uma força que gera paz, porque Deus tem em suas mãos o coração dos grandes deste mundo. E quando Deus move o coração dessas pessoas, por mais complicadas que sejam, elas buscam a paz. A verdadeira paz nasce da oração, porque a oração toca o coração de Deus e o mundo está nas mãos de Deus. Às vezes nós caímos com muita facilidade na tentação de pensarmos que o mundo está nas nossas mãos ou nas mãos dos poderosos. O mundo está nas mãos de Deus. É Ele quem guia o mundo para a paz. A oração, amados irmãos, ela também gera paz, porque ela nos modifica, porque ela nos torna filhos da paz, porque ela nos torna cooperadores da paz, porque a oração nos faz ver o outro, não mais como rival, mas como irmãos. Por isso que o modelo de toda a oração é o Pai Nosso, e no Pai Nosso Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai Nosso, não de Pai meu, para nos ajudar a ver no outro um irmão, não um rival, não um inimigo a ser combatido, mas um irmão que precisa ser amado, compreendido, ajudado. A oração também, amados irmãos, ela gera a paz, em primeiro lugar, porque ela toca o coração de Deus, e Deus tem o mundo em suas mãos. A oração gera a paz porque ela modifica o nosso jeito de ver a vida, mas a oração também gera paz, amados irmãos, porque nos ensina a confiar. Não seremos nós a construirmos a paz, não seremos nós a construirmos a justiça, não seremos nós a construir um mundo utópico com igualdade. É a oração que gera no mundo a verdadeira fraternidade. E foi isso que Nossa Senhora nos pediu em Fátima. E que oração ela nos pediu em Fátima? A oração do Santo Terço. O terço é uma arma valiosa, o terço é uma oração especial. Pensemos São João Paulo II, um dos maiores santos do século XX, um dos maiores místicos da Igreja. E qual era a sua oração preferida? Era a oração do terço. Era o Santo Terço, a oração preferida de São João Paulo II. Uma vez eu me encontrei com o Papa Francisco e eu pedi a ele um conselho. E eu mesmo, enquanto estava caminhando para me encontrar com o Papa, eu mesmo fui pensando o que seria que o Papa me diria como conselho. Quem sabe amar os pobres, ele que fala tanto nos pobres. Quem sabe estudar muito teologia para poder pregar bem a palavra de Deus. Quem sabe isto, quem sabe aquilo. E quando eu perguntei ao Papa um conselho, quando eu pedi um conselho, o único conselho que o Papa me deu, de modo muito brincalhão, foi: reze o terço todos os dias. Assim, você não deixa Nossa Senhora e ela não lhe deixa. É este o conselho fundamental que o Santo Padre deu para alguém que lhe pediu. É isto que nós podemos, amados irmãos e irmãs, fazer no nosso dia a dia. Uma oração simples, mas como tudo que é simples, chega aos ouvidos de Deus. Uma oração bíblica, pensemos no Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pensemos na Ave Maria, composta nada mais, nada menos do que pelo anjo Gabriel e por Santa Isabel. Pensemos na dinâmica interna do terço. O que é o terço? É meditar mistérios da vida de Jesus com o olhar de Maria. Uma oração bíblica, uma oração profunda,
uma oração simples, uma oração que não exclui ninguém. Às vezes tem orações elaboradas demais, tem orações que só alguns podem fazer. O terço é uma oração transversal, todos podem rezar, do mais santo ao mais pecador, do maior teólogo da igreja ao mais simples fiel que nem o catecismo sabe. Porém, para todos, ela é uma oração eficaz. Uma oração eficaz porque a própria Mãe de Deus pediu que nós rezássemos. Então, em Fátima, Nossa Senhora pediu penitência, pediu a oração, mas ela pediu algo também. Ela pediu que nós tivéssemos confiança, que no final o seu imaculado coração irá triunfar. Nós não somos coitadinhos, nós não somos pobrezinhos, que temos uma ilusão, que chamamos até de fé. Não, nós somos vitoriosos. Nós sabemos que no final a vitória é nossa. Nós sabemos que estamos do lado certo, do lado de Deus, do lado da Virgem Maria. Por isso é importante, amados irmãos, a vivência da procissão. Por isso mesmo, tendo celebrado uma procissão há poucos dias atrás, quisemos hoje uma nova procissão, porque a procissão revela o triunfo do coração imaculado de Maria. A procissão nos faz ver que no meio do mundo que diz não a Deus, tem um grupo de pessoas que ainda dizem sim a Deus, apesar de suas fragilidades, pecados, mas um grupo que ama o Senhor e que sabe que no final o imaculado coração de Maria irá triunfar. Mas, amados irmãos, não esperemos só que o imaculado coração de Maria triunfe no final da guerra do bem contra o mal. Esperemos também que ele triunfe já agora na nossa vida. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? Qual é a sua dúvida? Aí, nesse medo, nessa angústia, nesta dificuldade, neste sofrimento, nesta doença, aí o imaculado coração de Maria irá triunfar. Só precisamos fazer uma coisa, fazer o que fizeram aquelas 3 crianças, deixarmos-nos levar por Deus, deixarmos-nos guiar, conduzir pelo Senhor, não sermos nós os guias da nossa própria vida, mas pelo contrário, livremente entregarmos as rédeas da nossa história nas mãos do Senhor, e Ele conduzirá tudo para o bem. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas acontecem para o bem dos que amam a Deus. Supliquemos hoje, amados irmãos e irmãs, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria na nossa vida, na nossa história. Supliquemos para que Nossa Senhora seja mãe em nossa vida. Amanhã o mundo comemora o Dia das Mães. E nós temos uma mãe tão boa, uma mãe tão poderosa, uma mãe que nunca diz não, uma mãe que sempre nos acolhe. Corramos para ela, cheios de confiança, porque nunca se ouviu dizer, ó piedosíssima Virgem Maria, que alguém que tenha reclamado o vosso socorro, implorado a vossa misericórdia, fosse por vós desamparados. Assim estamos nós, Mãe querida, nesta noite em que celebramos vossa primeira aparição em Fátima, cheios de esperança, cheios de confiança, pelo triunfo do vosso imaculado coração, no meu coração e no coração do mundo. Amém. Cantando, façamos o nosso ofertório.